Sim, meus amigos! Estamos ao vivo mais uma vez com um podcast, mais um dia de Copa, mais um podcast para vocês. Eu sou André Menezes, já desejo uma boa noite aí para quem está assistindo a gente ao vivo na Twitch. Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está vendo a gente no YouTube, né? Se você está no YouTube assistindo esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque a gente precisa muito dessa força de vocês para a gente continuar trazendo mais informações, mais jogo, mais tudo para vocês aqui no Compadcast. Comigo hoje, compadres Eduardo Rafael, compadre Pedro Rissa, mais um dia de casa cheia. Compadre Pedro, boa noite, cara. Boa noite, meus amigos, tudo bem? Dia cheio e mais uma zebra, mais um resultado esperado. Vambora, né? Bora comentar. Isso aí. Eduardo, boa noite também, cara. Boa noite, André. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos aí. Mais um dia de 0-0, pelo amor de Deus, chega. Então, já que você falou de 0-0, vamos começar com uma estatística então. É a primeira vez que a Copa do Mundo tem 3 empates em 0-0 na primeira rodada. É a primeira vez de todas as Copas do Mundo. Então, por que foi isso? Porque o primeiro jogo do dia foi esse 0-0 maravilhoso, né? Jogando. Deixa eu só pegar certinho aqui porque eu não falar besteira pra vocês. Mas jogando no estádio Al Bayt, na cidade de Alcor, Marrocos enfrentou a Croácia. E foi um jogo, aquele jogo 0-0 clássico que a gente não gosta, com poucas oportunidades, com muito embate físico, mas chance de gol quase nenhuma durante o jogo inteiro, né? O nosso compadre Eduardo, que está cobrindo a Croácia nessa Copa do Mundo, vai trazer um pouquinho pra gente do jogo aí, Eduardo. Então, André, você já trouxe um breve resumo aí, mas não muito mais informação do que isso, né? Porque a Croácia, ela não vem, ela é vice-campeã do mundo, mas ela não vem como uma das favoritas, ela não vem com um time forte. Então, quando ela tem que propor o jogo, quando ela tem que atacar o adversário, ela vai sofrer um pouco mais. E o Marrocos fez o jogo que queria. O Marrocos não se arriscou. Eu não sei, eu penso que o Marrocos devia tentar fazer algumas coisas que seleções um pouco mais fracas, mas que tem jogadores de destaque fazem. O Alaba na seleção dele, o próprio Davis depois no Canadá, né? O Hakimi para mim tinha que jogar lá na frente. Tinha que ser um trio de atacante com o Hakimi pela ponta. Porque Marrocos, ele não propõe, ele faz um jogo mais duro, parece que ele começo de jogo, vamos apertar a mão aqui um 0-0, Marrocos eu sei. Então, dentro do que cada um propôs, o Marrocos fez o jogo dele, foi um 0-0. A Croácia chegou a criar. O goleiro do Marrocos foi bem mesmo, umas 2, 3 oportunidades ali. Mas a Croácia não conseguiu fazer o jogo dela, até porque esse jogo de impor o jogo também não é o jogo da Croácia. Então, foi aquele 0-0 típico mesmo, com poucas chances, com pouca movimentação, aquele de quase gol, quase também não teve. É isso aí. E uma preocupação que eu tenho, que se confirmou ao assistir esse jogo da Croácia, Eduardo, foi o que eu já trouxe aqui para vocês, que para mim é uma seleção envelhecida, né? Faltou um pouco de renovação nessa seleção. A grande renovação que eles tiveram foi o zagueiro, né? Que aliás é um excelente zagueiro, Gvardiol, né? Do Leipzig. Joga muito, o menino só tem 22 anos. Mas fora ele, você não vê mais ninguém ali que poderia ser dar novos ares para a seleção, velocidade. Então, acaba sendo a mesma seleção de 4 anos atrás, só que mais velha há 4 anos. Então, assim, Passando. fica, fica mais previsível o jogo fica mais lento, sem muitas saídas, né? Por exemplo, o Orsic mesmo, que poderia ser essa peça de velocidade, essa saída de velocidade, ele é banco, né? E aí o Pedro trouxe Sim, que, e aí o Pedro trouxe que enquanto ele tiver que disputar a posição com o Perisic, ele vai ser banco. A saída seria mudar o Perisic de lugar. Recua o Perisic para o meio, como ele já exato. jogou várias vezes como segundo volante, faz uma dupla de meias com o Modric, para aí você pôr o Orsic para jogar. Você não concorda comigo, Pedro? Oi, desculpa, meu povo. Na verdade, eu tô mutado aqui porque eu tô com o nariz um pouco ruim hoje e tô tossindo e com o nariz ruim. Então eu tô demorando para falar por causa que eu tenho que desmutar para falar, mas é isso. O Orsic a gente sabe que estava fazendo uma boa Champions League,
lá no Dinamo Zagreb. E ele joga do lado do Petkovic, né? No Dinamo Zagreb, e eles são. O Petkovic tem a característica de centroavante 9 de ofício, né? E o Orsic joga mais como um ponta, como um segundo atacante rápido às vezes, e é uma válvula de velocidade para o Dinamo Zagreb. Começou bem a Champions League e poderia ser uma peça importante aí nesse time da Croácia. Ainda que você não mexa no Perisic, arrume outro lugar para o Orsic, então, mas eu acho que cabe esses dois no time. Eu acho que deveria ter espaço para esses dois no time, tanto para o Petkovic quanto para o Orsic, para ver se a Croácia tem alguma válvula de escape, porque eu senti o jogo hoje um pouco monótono, sem criação, sem velocidade e sem grandes finalizações, né, Isso. Eduardo? Um jogo meio travado, aquele jogo de meio de campo, né? Ô, André, Sim. até pegando o gancho do que o Pedro falou, por exemplo, a Croácia joga com 3 atacantes e o Perisic, ele prioritariamente ele joga pela esquerda, mas ele consegue também jogar pela direita. Poderia fazer ali o Orsic sendo titular, principalmente por essa renovação, porque a Croácia tem uma coisa que eu acho muito importante nos times hoje, que eu brinco falando que são 2 meias. O primeiro meia é para desafogar a defesa e dar aquela abertura na jogada pelas pontas ou deixar a jogada mais limpa, que é o meia volante, e o meia para criar, que é o último passe, né? O Kovacic faz isso. Então, essa é a parte boa da Croácia. Mas o Kovacic é mais lento, Eduardo, do que é o que eu tô falando Não, assim. mas é isso. O Kovacic é para desafogar a zaga. Então, tem esse potencial de criação a Croácia, mas para mim tá faltando, por mais que o Kramaric não seja ruim, mas tá faltando um pouco de jogada pelas pontas, onde o Orsic poderia aparecer melhor. Sim, e outra coisa que eu reparei também, assim, ele entrou com o Kramaric de centroavante, né? Ok. E aí quando ele decidiu trocar o Kramaric, ele colocou o Livaia, que é um outro atacante com a mesma característica. E ele poderia ter mudado para o Uhum. Petkovic para ter uma imposição física maior dentro da área do Marrocos, para tentar ganhar uma bola aérea, fazer uma escorada ali, uma coisa diferente. Não, ele trocou 6 por meia dúzia, dando a impressão de que o jogo que a Croácia estava fazendo estava ok. Quando não estava, né? A Croácia precisava mais do resultado. Pelo que eu vi E essa do. função. E, e pelo que. Assim, só para terminar, pelo que eu vi do jogo que a gente vai falar daqui a pouco, de Bélgica e Canadá, a Croácia precisava ganhar do Marrocos hoje, porque esse Canadá me surpreendeu muito positivamente. Então, Croácia que não abre o olho que vai acabar perdendo essa vaguinha no mata-mata, Eduardo. Sim, não, e o que você disse, para mim, vou até ao longo do dia hoje falar bastante sobre isso. Essa função de centroavante, o centroavante do abre-lata, do centroavante do 1-0 quando tá 0-0, muitas seleções precisam e assim, caberia para a Croácia, porque é aquilo que a gente já vem falando, onde você tem uma convocação de 26 jogadores, eu preciso ter estilos diferentes. Eu não estou só discutindo qualidade, mas eu preciso ter estilo diferente para o que esse jogo está me pedindo. Ele está pedindo um chuveirinho, ele está pedindo uma jogada mais trabalhada, eu tenho que ter um contra-ataque mais rápido, que eu vou jogar defendendo. E a Croácia, nesse momento, como o Marrocos ficou mais recuado, a Croácia precisava ter esse cara de área. Se for ver, a Croácia teve 65% de posse de bola. É muita coisa. É muita coisa. Só que como dizem, aquela posse de bola estéreo. Porque não criou-se muito, porque o Marrocos ficou fechadinho e a Croácia não teve resposta. Então, eu não critico esse jogo de chuveirinho. Eu acho que tem que ter um momento dele. E Marrocos era a opção que a Croácia tinha. Isso, e aí só para trazer também um destaque individual, né? A gente veio falando aqui a gente fez algumas brincadeiras aí, Modric, De Bruyne e tudo mais. Modric mesmo com seus 37 anos, né? Fez uma partida para mim impecável hoje. Jogou muita bola, muito bem, mas parecia assim uma Inclusive, ilha, um oásis no realmente, meio né? do deserto, né? Um oásis no deserto. Então Sim, não, assim, fala do. não pode falar, pode falar. Então, ele parecia um oásis no deserto, assim, tipo, ele criando, ele querendo fazer a jogada, só que ninguém acompanhando. Nem a velocidade que ele queria pôr no jogo, nem com a cabeça, o cérebro dele parecia que estava à frente dos outros jogadores. Então, ele estava pensando o jogo de um jeito e o resto da Croácia de outro. Então, ele parecia meio perdido ali nesse ponto.
mas como jogador, ele fez as melhores jogadas da partida. Você via que ele controlava, ele tinha total domínio do que ele queria fazer, das intenções que ele tinha para o jogo. Então, assim, continua sendo um excelente jogador. Só acho que ainda falta um pouquinho, ou ele já está numa descendente física que prejudica mesmo, né? Ele consegue, com o futebol que ele tem, com a inteligência que ele tem, ainda se manter no nível, assim, muito bom de bola, mas você vê que ele já está começando a ter uma queda. Quer falar, Pedrão? Quero. 0-0, chato, insuportável. Vocês já falaram tudo sobre esse jogo, a gente pode passar pro próximo. Caguei pra esse jogo agora. Bom, esse jogo foi pelo grupo F, né? A outra partida do grupo F foi o jogo que fechou o dia hoje, que foi o jogo da Bélgica contra o Canadá, que aconteceu às 4 horas da tarde no estádio Ahmed Bin Ali, em Al Rayyan, né, que é uma outra cidade do Catar, né? E esse jogo também traz pra gente, já que a gente falou de, de time envelhecido e tudo mais, é a mesma coisa. Também vai trazer pra gente. Cadê a Bélgica? Vem cá, você, Bélgica. Sumiu a Bélgica. Bom, enfim, vamos. Sumiu aqui a artezinha, mas bora lá. A Bélgica, assim como a Croácia, para mim sofre um pouquinho do envelhecimento da geração. É muito parecido, tá? E hoje, quando pegou um time que é muito mais jovem, com muito mais vontade, com muito mais disposição e com um esquema tático muito assim, funcional, que acaba tirando o melhor dos jogadores que ele tem, por exemplo, que o Eduardo falou. O Ben Davis, o Alphonso Davies, ele é utilizado no time do Canadá no ataque e livre. Ele não é que ele fica na ponta esquerda, ele pode circular pelo meio, ele pode cair para a direita. Então ele fica livre para fazer a jogada. Por quê? Porque ele é o jogador de maior qualidade desse elenco. Então ele tem essa liberdade. O treinador inglês, que é o treinador do Canadá, ele criou um esquema para deixar esse jogador livre para poder brilhar, para poder fazer o time rodar e para ele aproveitar o que esse cara tem de melhor. Entendeu? Então ele não fica preso na lateral esquerda. E aí o Canadá nem joga com lateral, na verdade, joga num esquema que é um 3-4-3, que muitas vezes ele muda do 3-4-3 para um 3-6-1, às vezes, dependendo de como o jogo tá, mas os jogadores se movimentam muito. Então, assim, você vê muita movimentação no Canadá, do meio para frente. E isso confunde, dificulta o adversário. Tanto que no primeiro tempo de Bélgica e Canadá, o Canadá estava dominando as ações da partida. Entendeu? Quem atacava era o Canadá, quem ficava com a bola era o Canadá. A Bélgica viu essa dificuldade, mas ao mesmo tempo a Bélgica viu uma oportunidade. Já que vocês querem vir, venham e deixem o contra-ataque para mim. O problema é que o Eden Hazard, que puxava os contra-ataques de 4 ou 8 anos atrás, não existe mais. Ele não tem mais a mesma velocidade, ele não tem mais a mesma explosão, né? Aí ficava tudo pro Batshuayi tentar fazer. E ele conseguiu, tanto que o gol da Bélgica saiu num lance assim. O Canadá foi com tudo pro ataque, a Bélgica roubou, fez uma ligação direta. O Batshuayi conseguiu ganhar na velocidade do zagueiro, pôs na frente e fez o gol. Sim, méritos para a seleção da Bélgica, Mas né? quem diria que a gente ia ver uma Bélgica que tem De Bruyne e Hazard jogando no meio de campo, né? Chegando perto do Batshuayi, que o Lukaku fez falta hoje, embora Só o vai jogar o Batshuayi tenha terceiro feito jogo, gol, pelo que falaram. Lukaku fez falta hoje. E um meio de campo com Eden Hazard, com De Bruyne, tem o Carrasco pelo lado direito, tem o Witsel, super experiente no meio de campo também. E você vê praticamente 45 minutos, praticamente não, foi isso que aconteceu. Do Canadá pressionando a Bélgica com a ligação direta zagueiro-atacante, sem passar a bola por nenhum desses caras que eu citei, é um absurdo, né? É um absurdo. Tanto que o gol sai de um Sim, lançamento de um zagueiro exato. pro Batshuayi. Então a Bélgica sem ligação nenhuma no meio de campo e a gente está falando de um dos melhores meias, se não o melhor da atualidade, que é o De Bruyne, hein, Sim, cara? Ô sim. Pedro, Então mas pra mim o ponto principal é esse, porque na seleção da Bélgica ele joga mais avançado. Ele joga ali, a Bélgica acaba traçando quase um 3-4-3 para esticar o De Bruyne, para deixar o Carrasco mais pegando a ponta ali, tentando ser o cara de velocidade, até porque o Hazard não consegue mais ser. Mas o De Bruyne é um cara para jogar centralizado, né? O De Bruyne, pelo menos eu não consigo enxergar o De Bruyne jogando numa linha de 3 atacantes.
sabe? E parece que a Bélgica esconde o De Bruyne. E isso é um problema, porque ele é um armador puro. Ele tem o chute de fora da área. Então esse cara ele tem que jogar no meio-meio, aquele meio centralizado. E na Bélgica não acontece. Eu não sei explicar o motivo de não fazer isso, até porque eu entendo o técnico dar mais essa confiança pro Hazard, apostando nele ainda, mas o Trossard tá pedindo passagem, né? Então, se você Tá. coloca o Trossard e o Carrasco cada um numa ponta e recua o De Bruyne, você tem o meio campo que você tá pedindo, cara. Esse é o ponto da Bélgica aí, que acaba escondendo o De Bruyne, e ele foi eleito o melhor do jogo. Você viu a declaração dele? Eu não sei porque eu fui eleito o melhor do jogo, talvez tenha sido pelo meu nome, porque eu não joguei bem. É, ele é muito sensato, né, cara? E vou te falar, a gente viu um Canadá, agora só para falar um pouco do lado do Canadá, amassando a Bélgica durante todo o primeiro tempo, durante os 25 segundos do primeiro tempo, que só aí a Bélgica conseguiu igualar um pouco das ações, não diria nem igualar, mas entender um pouco do jogo e começar a tomar um pouco das ações, porque daí o Canadá também começou a adiantar a linha e tentar atacar de todas as formas, que precisava fazer o gol de empate e tudo mais, e a Bélgica acabou tendo mais espaço para jogar. Mas ainda assim, até no segundo tempo, onde a Bélgica entendeu o jogo do Canadá, o Canadá, na minha opinião, ainda foi melhor. E vou te falar, esse Davi, no seio do ataque, Gente, junto não com tá o bem. Alfonso, junto com o Alfonso Davis, com o Eustáquio e esse tal de Buchanan, Eu eles ia falar deram dele. eles deram um furor aí nessa zaga da Bélgica, acabaram com o jogo. Só faltou para o Canadá, na verdade, capricho, né? Faltou para o Canadá muito capricho, porque estava finalizando de qualquer forma. E se tivesse um pouquinho mais de capricho, e se não existisse o Courtois no caminho, o melhor goleiro do Exato. mundo, Eu ia o Canadá fazer a tinha mesma ganho coisa. esse jogo, velho, de verdade. Até É porque o isso, porque assim, Canadá só teve um alguns pênalti, detalhes. né? A seu favor. Temos que Isso que eu lembrar ia falar. disso, né? Eu ia até citar, só citar três coisas para passar para o André aqui, se ele Bora. quiser entrar um pouquinho mais em detalhe da Bélgica, né? Mas primeiro, a Bélgica ganhou porque tem Courtois, melhor goleiro do mundo, que teve um pênalti no começo, que aquele 1-0 para o Canadá seria complicado o jogo para a Bélgica, se faz. Davis cobrou, o Courtois defendeu, né? Courtois, em 2022, ele teve 9 pênaltis contra ele defendeu 5. E mais uma Então, o curiosidade, Courtois tá Eduardo. demais. Mais uma curiosidade. Oi? Mais uma curiosidade sobre esse pênalti. Foi o primeiro pênalti defendido por um goleiro belga em Copas do Mundo. Eu achei isso muito curioso, porque a Bélgica já teve goleiros como o Preud'homme, por exemplo, né? Foi um dos melhores goleiros que eu já Sim, vi jogar. E sim. mesmo assim ele não pegou pênalti em Copa. Então, cara, O Courtois tá numa fase espetacular, espetacular. E aí uma coisa só que eu queria citar também, que o Pedro trouxe esse Bucana aí, que eu achei muito interessante jogador, e o Eustáquio, que o André tinha trazido ontem. Muito legal, muito bom jogador, assim, não conhecia, observei um pouquinho, deu uma canetinha no deu. De Bruyne, meu Foi. irmão. Não Uma sabia que você ia falar dessa canetinha. caneta? Ah, É, mas mas fora essa caneta, não sei se você viu os outros lances, o Buchanan deu chapéu, o teve Bucana mais jogou caneta demais, também. jogou Cara, muito foi bem. muito Não, legal ver o Canadá jogar. E a gente não sabia o que esperar do Canadá, né? eu quis trazer um destaque, porque o André trouxe o destaque do Eustáquio, e realmente eu não conhecia, sinceramente. Ó, Do Porto, ele, André, Eduardo. Do Porto. Titular do Porto. você Ele acertou. jogou a Champions agora, a gente cobriu ele várias vezes, ô Eduardo. Você que Aí não tá lembrando, eu cara. não associei, eu não É, associei. É, eu. Só, Com esse só nome na você minha, achou que era mais um mas português, né? Com esse nome você achou que era mais um jogador português do Porto, né? então, eu não associei, viu? Mas enfim, gente, ó. Sobre essa Bélgica, Só pra eu passar pra vocês do porquê, talvez, né? Tentar entender o porquê que a Bélgica foi dominada pelo Canadá. O que acontece? Eu já trouxe pra vocês que o Canadá ele tentava entrar num esquema que era um 3-4-3, mas que muitas vezes vinha pra um 3-6-1. E quando o Canadá vinha para esse 3-6-1, os meio-campistas da Bélgica não tinham como pegar na bola. Entendeu? Aí por isso que você via muita ligação direto da defesa pro ataque, porque os quatro meio-campistas da Bélgica, mesmo que eles tentassem se desmarcar, tinha alguém em cima e tinha alguém na sobra o tempo todo. Então quem ficava livre? Ficavam livres os zagueiros belgas. E aí eles, assim, o Alderweireld, o Vertonghen, por mais que eles sejam bons marcadores, né? Eles não são nenhum primor de armar jogada, de sair jogando,
né, com a bola dominada, como a gente já viu vários zagueiros fazerem isso no passado mais, mas hoje ainda tem alguns que ainda fazem isso, né? Por exemplo, um Gamarra da vida que pegava a bola, né? Um Valber do São Paulo que saía driblando todo mundo, que nem um maluco ia driblando, zagueiro que saía driblando todo mundo. Lúcio, O Lúcio fazia o isso. Lúcio, O Lúcio também fazia isso. O Davi Luiz tentou fazer isso, mas a gente viu que não dava certo, né? Aquela coisa toda. Mas assim, é o que eu tô falando. Mas esses zagueiros da Bélgica, eles não têm essa característica, eles não iam fazer isso. Então quando o Canadá recuava, principalmente quando ele perdia a bola e trazia essa linha de 6 para bloquear que a bola chegasse aos meias belgas, né? A Bélgica ficava sem saber o que fazer. Os laterais ali também não davam muito apoio, os laterais belgas não conseguiam dar o apoio para a saída. O jeito era dar o chutão para frente. Aí a bola era devolvida para o Canadá o tempo todo, né? E essa devolução o Canadá aproveitava para ficar com a bola. Lógico que o Pedro trouxe aí que para mim faltou para o Canadá, talvez seja nervosismo, estreia em Copa, né? A última vez que o Canadá jogou uma Copa do Mundo foi em 86, então faz muito tempo. Então eles têm uma pressão da estreia, primeiro jogo. Mesmo assim, né? O Canadá fez um bom jogo. Por isso que eu digo que a Croácia tem que abrir o olho. Porque se o Canadá jogar o que jogou hoje contra a Croácia e Marrocos, que ambos jogaram hoje também, o Canadá ganha dos dois, ganha da Croácia e ganha do Marrocos. Por isso que eu tô falando. Né? Se a Croácia quiser, tem a ambição de passar para a próxima fase e para o mata-mata, ela vai ter que achar outras maneiras de jogar bola. Se ela jogar como jogou hoje contra Marrocos, contra o Canadá, ela perde o jogo. Canadá, só para trazer mais uma curiosidade, ainda está em busca do primeiro gol em Copa do Mundo, Eduardo. Até hoje o Canadá nunca fez um gol em Copa. Então a gente ainda está nessa expectativa também. Quem será o primeiro jogador canadense a marcar um gol em Copas do Mundo? Vamos ver. E a Bélgica conseguiu a vitória, que era o principal. Jogou o que jogou. Diga, Pedro. Jogou o que jogou hoje contra talvez a maior força desse Exato, grupo. era então, isso que eu ia falar. provavelmente esse gol vai sair aí Sim, rapidamente. sim. O que eu ia falar assim, a Bélgica, apesar de tudo isso, conseguiu a vitória. O que é o mais importante, né? Para esses times grandes. Que é uma espécie de. Pode Uma falar, espécie, Pedro. desculpa te cortar novamente, mas é que Pode é uma falar. espécie de Senegal contra a Holanda, né? Era A isso gente que eu ia viu o falar. Senegal jogar mais do que a Holanda. Pô, te cortei de Não, novo com o seu mesmo raciocínio, não mas acredito. tá Foi mal. certo, a gente tá em Mas- sintonia, isso que é bom. A gente tá em sintonia, cara. Bola. Era isso que eu ia falar. Porque eu vi o jogo. Em relação ao jogo, eu fiquei com essa impressão de, ó, o Senegal jogou mais que a Holanda e a Holanda foi mais efetiva. O Exato. Canadá, ainda numa proporção maior ainda, jogou muito mais do que a Bélgica e a Bélgica foi mais efetiva Sim. também. é um resultado enganoso. O Canadá, no mínimo um empate aí, dá pra beliscar, viu? Então, mas a grande chance era fazer o pênalti, né? Tava 0-0 ainda, o Canadá sairia na frente. Seria a grande chance. O Davis acabou perdendo. É muito difícil bater pênalti contra o Courtois, a gente sabe. Imagina ele, né? Tendo a responsabilidade de fazer esse primeiro gol no Canadá, na Copa do Mundo. Por mais que ele ainda é muito jovem, né? Por mais que ele já seja titular do Bayern de Munique, aquela coisa toda, ele ainda é um jogador jovem. Então, para ele, nessa hora, deve ter tido sim uma pressão psicológica que fez alguma diferença na hora de bater esse pênalti, né? Talvez com a bola A rolando ele... diferença é que no Bayern de Munique ele é um coadjuvante de luxo, né? Na Exato. seleção do Canadá, talvez ele seja o principal nome. Ele é o junto do protagonista. ataque. Ele é o protagonista, isso eu não tenho dúvida. Tanto que o esquema do Canadá é montado para ele ficar livre. Jogar onde ele achar que ele tem que jogar no campo ali. Entendeu? Ele é o único jogador, se você olhar o esquema do Canadá, apesar de ter os esquemas de linhas, né? 4-3, 3-6-1, ele pode ir para a esquerda, ele pode ir para o meio, ele pode ir para a direita, ele pode recuar, ele pode entrar de centroavante. Então, assim, ele faz muito. Se você quiser fazer uma comparação com uma outra seleção parecida, é a Áustria. A Áustria joga mais ou menos assim em função do Alaba. Que o Alaba na Áustria joga onde ele quiser. De 10, de ponta, atacante. Então, é bem parecido. Tá? Falta Enfim, o Marrocos com o Hakimi, né? poderia se fazer com o Marrocos, mas né, ali é uma coisa mais engessada. Enfim, a Bélgica ganhou o jogo, o que é mais, olhando pelo lado belga, era o mais importante. A Bélgica é a principal força e mostrou que é a principal força mesmo desse grupo F. E eu acredito que a Bélgica deve passar em primeiro. Aí essa segunda vaga, para mim, pelo que eu vi hoje, está em aberto, tá? Marrocos um pouquinho atrás nessa briga. Para mim estaria entre Canadá e Croácia, mas não descartaria nem o Marrocos nessa briga também. Beleza, gente? Ô, André, Diga, Du. e sem antecipar a discussão, mas só citar que começa já um mata-mata na próxima rodada, que é Croácia Começa. e Canadá, viu?
Começa. E não só no grupo F, tá? No grupo E, que a gente vai falar também, Não. Agora a gente vai. aí tem o mata-mata de Agora o verdade. mata-mata é pior ainda. É, exatamente. Por quê? Por que isso? Vamos supor que existe alguém no mundo que não ligou a televisão, não viu uma rede social, não viu nada e decidiu ligar a gente aqui agora, né? Deixa eu só, antes da gente continuar aqui, dar um salve pro pessoal que tá no chat, o nosso amigo Júlio. Julião, muito obrigado de mais uma vez estar aqui com a gente, cara. Valeu. Você trouxe aqui um detalhe de arbitragem no jogo, mas você sabe que a gente realmente procura não entrar em critérios, mas eu concordo com você. Foi isso mesmo. Tá? O Canadá teria mais 2 pênaltis a seu favor durante o jogo que não foram marcados. Mas isso é outra conversa, não vamos entrar nisso não. E também dar um abraço pro Arthur, depois de um longo período, tá aqui de volta com a gente no chat. Arthur, boa noite, cara. Valeu você estar aqui com a gente de novo, cara. Que bom que você não nos abandonou. Um abraço, cara. E vamos passar para o grupo E, então, né? Vamos falar da grande surpresa do dia, a grande zebra que continua passeando pelos campos catares, Alemanha e Japão. Alemanha e Japão foi o jogo das 10 horas da manhã hoje, que aconteceu no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, né? E todo mundo esperava, assim como todo mundo esperava uma vitória da Argentina, todo mundo esperava uma vitória da Alemanha. Até sem muita dificuldade. Até sem muita dificuldade. Mas não foi o que aconteceu. Né, Edu? Você que tá cobrindo a Alemanha, conta um pouquinho do jogo pra gente. Não, eu sabia que ia ter essa comparação. Eu só acho que tem, mas não tem. Tem porque são zebras, tem porque os favoritos começaram ganhando de 1 a 0 e tomaram virada. Mas para mim, a Alemanha amassou o Japão. Amassou. Foram 26 chutes, teve muita chance de gol, o goleiro catou pra caramba, teve uma sequência aí de 5 defesas seguidas, tudo mais. E o que não tira também, digamos assim, o que a Alemanha tem de ruim. Porque para mim a Alemanha jogou com 10 o tempo todo. A gente já vem aqui cobrindo Champions League e tudo mais, questionando o Havertz enquanto centroavante. Eu não gosto. E eu não acho o Havertz um jogador ruim, mas eu acho ele para momentos específicos de jogo, porque eu não sei que posição que ele joga. Ele não é rápido para ser ponta, ele não é meia para poder criar, ele não é centroavante para fazer gol. O que faltou para a Alemanha hoje? O centroavante. E para mim a escalação foi ruim. Foi ruim, porque para mim eu colocaria o Miller de atacante para quê? Para colocar o Sané nesse time, que o Sané não dá para ser banco e não entrar. Ele é o cara, o menino maluquinho que eu brinco aqui, mas ele é destaque do Bayern de Munique, por exemplo. E como se não coloca o cara em nenhum momento do jogo, por mais que o Mario Götze tenha gol do título em 2014, mas ele voltou a jogar bola tem um ano e ele tá na frente do Sané numa eventual rotação ali de elenco, não dá. O Miller, para mim, eu entraria com o Miller de titular para não começar com o Mukoko, porque é muito novinho e tudo mais, mas deu 45 minutos, é Mukoko, é Musiala, mas para mim o Musiala também não dá para ser titular ainda, ele vai fazer um salseiro no segundo tempo eventualmente, e aí ele aposta no Musiala, que é muito novo, mas no Mukoko não, o Sané é banco, então para mim a escalação pecou, porque faltou, a gente estava brincando, você citou o Julião aí, faltou o Giroud. Faltou um Giroud hoje na Alemanha. Que eu falei que o Timo Werner, por mais que esteja extremamente criticado, eu gosto desses caras criticados aí pra falar, faltou o Timo Werner hoje. A Alemanha não teve centroavante. Não teve centroavante. Então rodava a bola, o Gnabry criou bastante. Então, era isso que eu ia falar. Criou... Tenho que dar uma cornetadinha, tá? Eu não consigo deixar passar. Um time que tem o camisa 10, Gnabry, não vai pra frente nunca, velho, na boa. Camisa 10, Gnabry, não vai, errado. Velho. Camisa 10 tem que ser outro jogador, não o Gnabry. Recua, dá 10 pro Kimmich. E nesse esquema que eu falei, por exemplo, como que eu entraria? Eu entraria com Kimmich, Goretzka e o Gundogan mais avançado no lugar do Miller e o Miller no lugar do Havertz. Tiraria o Musiala e colocaria o Sané. Porque o Goretzka ser banco, pra mim, é um absurdo. Mas não dá pra tirar o Gundogan, que é o cara que pisa na área. É o cara mais ofensivo. E aí você vai mexer pra colocar o Goretzka, você tira o Gundogan, tá tudo errado.
Então, para mim, a Alemanha começou amassando, teve N chances, poderia ter sido um jogo aí de 5-2. O Japão não foi mal, já vou citar o Japão na história, né? Mas a Alemanha criou demais, 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 demais de bola passar perto do goleiro catar pra caramba, apesar do pênalti besta que fez. E faltou o cara para empurrar a bola. Faltou o cara para empurrar a bola e a Alemanha foi bem. Você questiona ali, talvez, o segundo gol do Japão para falar do Neuer. O que eu não gosto da Alemanha? A zaga. O Rudiger, para mim, é o único que presta ali dos quatro. E demonstrou isso no primeiro e no segundo gol, principalmente, numa desatenção gigantesca. O cara dominou bem, o jogador do Japão fez tudo o que devia fazer, o mérito dele, o mérito dele. Mas não pode tomar o gol de uma bola cruzada, o cara domina, carrega quase sem ser incomodado por ninguém, chuta sem ângulo e o Neuer também toma o gol. Então, Então Du, teve mas mérito do Japão, o Japão foi. nesse gol aí que você tá falando, acho que não foi uma falha só do Neuer. Eu também acho que o Neuer deu aquela Não, falhadinha porque a bola contra passou todo entre a mundo. trave e ele. Mas o Schlotterberger, que Não, contra todo mundo. tava marcando o Assano no segundo gol, ele não conseguiu não deixar o Assano dominar, ele não conseguiu acompanhar o Assano na velocidade. Cara, ele fez o que na jogada? Ficou só assistindo, cara. Então, assim, Foi o que eu disse. Ele não foi incomodado. Ele mas, dominou a bola e não foi incomodado. Não tinha o lateral ali para pressionar, o zagueiro não chegou. mas, Como que uma falta parado olhando a bola não é uma jogada rápida? Tá todo então, mundo parando esperando uma coisa de falta. mas E acontece a jogada. a gente não pode também desmerecer a jogada do Assano, cara. O domínio que ele fez ali não é qualquer jogador que faz, cara. Ele Foi. dominou, a bola morreu na frente dele e ele já conseguiu mudar a velocidade, o ritmo que ele tava de corridas. Pode ver. Assim, foi muito. Ele vem num trotinho, de repente, vum! Dá uma estilingada pra frente e aí que ele ganha todo o campo que ele precisava pra finalizar. E aí para mim, o Neuer Eu diria. e aí o Neuer não podia ter tomado um gol entre a trave e ele, porque até onde eu sei, quando eu fazia escolinha, lá quando eu era criança fazia escolinha, era sempre criticavam, os professores sempre falavam, aqui desse lado a bola não pode passar. Cruzado, aí é mérito do atacante, mas desse lado é falha sua. Eu sempre aprendi que é assim, né? Então, eu diria até que foi um domínio de Bergkamp ali. O cara dominou muito bem, mas uma coisa não exclui a outra. Ele teve todo o mérito na jogada, o que não exclui a falta de atenção da Alemanha. Um absurdo ali. Foi o que eu disse, ele não foi incomodado, ele dominou bem, ele adiantou a bola, o zagueiro não chegou, o Neuer não abafou, o Neuer deu uma joelhada ali em vez de ficar em pé, o que não tira o mérito de quem fez o gol. Foi um golaço, mas não pode. Uma seleção alemã, Sim, prateleira um ou 2 de Copa do Mundo, não pode tomar esse segundo sim. gol, mas eu não achei o fim do mundo. Vai ter um mata-mata aí com a Espanha na próxima rodada, mas eu não achei o fim do mundo o jogo, independente do resultado, eu achei bem aceitável porque dava para a Alemanha ter feito pelo menos uns 5 gols aí, mas enfim, o resultado é Ó, 2-1. Zebra, não isso. dá para não criticar, é um absurdo. Ó, e eu tenho que também exaltar, e aí, não sei se o Pedro vai querer ou passar por isso, mas antes de eu passar para ele, assim, a coragem do treinador japonês, que, mesmo perdendo o jogo, as alterações todas que ele fez foi sempre buscando o ataque, sempre buscando melhorar o time, partir para cima, ter algum jeito de pressionar e atacar a Alemanha. Eu achei isso muito interessante. Mesmo depois que ele empatou, ele continuou, ele fez mais duas alterações para buscar a virada, cara, e não para segurar o empate com a Alemanha ali atrás. É só dessa coragem eu já achei bem legal. E aí o Japão acabou sendo, né, premiado com essa vitória. E aí, Pedrão, alguma coisa para falar? Fala, meus amigos. Então, na verdade, eu queria só acrescentar algumas coisas na Alemanha, que o Eduardo trouxe no começo da fala dele, a crítica ao Havertz, que ele não funcionou. Mas muito dele não funcionar também foi as jogadas de ponta, tanto pelo Gnabry quanto pelo Musiala, que carregaram muita bola para eles. A gente via que aquelas pernas invertidas, né? O destro que joga na esquerda, o canhoto que joga na direita, e eles puxam todas para o meio para chutar. Então, não só para o Havertz faltou, embora o Havertz tenha feito um gol impedido, né? Vale ressaltar aqui também que foi de um chute do Gnabry cruzado que ele fez o gol, mas daí foi anulado, seria o 2-0. E
não só ressaltar isso, que o Havertz ficou um pouco sem receber a bola no ataque, quanto tanto o Musiala quanto o Gnabry, todas as jogadas que eles puxavam para dentro, eles também não davam mais recuado na meia-lua para o Miller. Então, assim, a gente vai falar que o Miller não jogou bem hoje, realmente, o Miller não jogou bem, mas quando ele estava com a bola, ele fez boas ligações, ele fez Eu achei bom que ele foi passe, ele bom, procurou o não, passe. cara. Eu Ele achei fez que bons passes, só que é, faltou ele, Eduardo, faltou um pouco ele. Mas por que faltou ele? Porque ele recuava, ele deixava o Havertz lá como 9 e ele ficava um pouco mais atrás, justamente para ser esse cara que chega de trás junto com o isso. Gundogan. E quem estava entrando na área, tanto o Musiala quanto o Gnabry, quanto os laterais, não tocava para trás. Era E só tudo que você cruzamentos mais. falou, só para colocar mais um pitaco aí no seu comentário, tudo que você falou de Gnabry e Musiala, coloca Gundogan também, né? Que duas bolas que se ele passa era alguém entrando no gol que só queria chutar também, né? Parecia o É, Liverpool. queria se consagrar, entendeu? Ele não queria ser questionado por que o Goretzka não é titular, você entendeu? Ele fez o gol de pênalti e depois ele teve mais chances ainda, mas se ele tivesse tocado, talvez fosse mais claro os gols que ele tinha. Inclusive tinha um jogo, uma bola que ele chutou na trave, não me lembro agora, acho que Nossa, foi o no começo do Gnabry. segundo tempo. O O Gnabry estava Gnabry. livre na direita e ele não ficou. E Então, Pedrão, assim, o, Gnab, o Musi. o Gundogan saiu bravinho, você não gostou de ser substituído, você viu, né? Eu não reparei nisso, pra te falar a Presta atenção, verdade. na hora que sobe a plaquinha Eu do não reparei, Gundogan, desculpa. na hora que sobe a plaquinha do Gundogan lá, que ele vai sair para entrar o Goretzka, ele olha meio para baixo, daí ele começa a sair devagarinho, com aquela cara de poucos amigos, tipo, por que você tá me Não, tirando? mas Eu ele sou o não era melhor pra do sair jogo. mesmo. É, cara. Mas, velho, Não, né? muito Não do que ele gostou de sair mesmo. Mas é sair, muito do que é né? muito do que o Pedro falou. Ele não fez o time assim, ele não rodou bola. Então, Aí isso mas dá pra jogar os falou, três? O que vocês acham? tudo falou. Dá pra jogar os três? Não, o Goretzka, Kimmich ficou por Kimmich isso. e Gundogan? Dá pra jogar os três ali? Bom, eu citei aqui, eu entraria com eles. E adiantaria o Miller e colocaria o Sané no lugar do Musiala. Eu não sei, eu acho que a Alemanha, assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, a perda da Alemanha não é no Gundogan ou no Goretzka. Eu acho que os dois são fantásticos ali para jogar do lado do Kimmich. Então, eu acho que só precisa ajeitar as pontas da Alemanha, porque tanto o Gnabry quanto o Musiala hoje, eles fizeram jogadas fantásticas, né? Mas eles foram bastante fominhas em alguns determinados aspectos, e a gente viu que o Musiala, ele sofre um pouco nas finalizações, né? Ele faz jogadas fantásticas, daí ele chuta lá no Y do futebol americano, dá aquelas bicudas na marca do pênalti lá para cima. Você fala, pô, você tá de sacanagem que o cara fez tudo isso e finalizou dessa forma. Então ainda falta uma maturidade, a gente vê que o Musiala é um baita de um jogador, habilidoso pra caramba, veloz, agressivo, mas ainda falta qualidade na finalização dele. Então assim, só para concluir, que a gente teve um amasso da Alemanha no primeiro tempo, muita chance de gol perdida. Depois voltou para o segundo tempo e a Alemanha também continuou dominando as ações de jogo e não fez o gol. E teve oportunidades de fazer o gol, muitas oportunidades de fazer gol e não conseguiu. Quando você não. E só para ressaltar que vocês falaram do Timo Werner, que ele não foi convocado, mas Timo Werner ele na verdade seria convocado, mas Não, ele teve uma lesão, por isso Lesão, que ele não está na exato. Copa, né? é, Então, talvez o chat ou quem esteja, eu sei que vocês sabem, mas talvez o chat ou quem esteja nos assistindo ou vai nos assistir no YouTube não saiba disso. O Timo Werner era para ser convocado e não foi. Daí aonde que se você for falar de erro técnico, daí eu só questiono ele colocar um tal de Hoffmann para jogar, que eu não sei nem quem é, do Borussia Mönchengladbach, no meio atacante e não tirar o Sané do banco. isso, Você isso. entendeu? Isso daí é um pouco questionável. E a partir do momento que você tirou o Havertz e você coloca um Fulcro. centroavante, que eu nem lembro o nome dele agora. Então, não sei nem quem é também, super questionado, mas é outro grandão igual o Havertz, camisa 9. Então, se é para fazer esse tipo de alteração, mantém o Havertz. Ou então coloca o Sané e adianta o Miller, não tira o Miller, você entendeu? Então, nesse questionamento, o Moukoko entrou depois, mas ele entrou para Entrou jogar com mais aberto. 39. Entrou aos Entrou com 44. 39. É, pô, Entrou. não Mas você mudou. entendeu? Mas é que para escolher entre Sané e Moukoko, eu ainda prefiro o Sané, não Não, tem mas como. por isso que eu falei, quando você trouxe a questão do Hoffman no lugar do Miller, coloca o Sané,
centraliza o Musiala e depois o Moukoko no lugar do Havertz. Então, eu acho que teve esses erros. Agora, quanto à dupla Goretzka e Kimmich, ou Goretzka e Gundogan, são volantes fantásticos e foi mais mérito do Japão, os dois gols a partir dos 70 minutos, quando o Japão tentou controlar as ações do jogo, mas mesmo assim não conseguiu, né? A gente vê que o Japão, ele cria jogadas, mas a posse de bola, o domínio do jogo ainda é da Alemanha. O Japão se encontra, é uma espécie de Bélgica se encontrando contra o Canadá depois dos 20 minutos do segundo tempo, né? Mas ainda o domínio do jogo é do Japão. Tanto que vocês falaram pra caramba do segundo gol, do Asano que dominou bem, chutou no canto do Neuer. Se você for ver, aquele gol já estava 80 e poucos minutos, com a Alemanha totalmente atirada para ataque, numa bica do zagueiro, o cara dá aquele domínio e faz aquele gol. Mérito do Asano e mérito do técnico que colocou o Asano para jogar e o Asano criou boas jogadas para o Japão. Inclusive, mérito do técnico japonês também que colocou um. Vou até trazer o nome dele aqui para não errar. Minamino, um menino japonês que jogou ali pela esquerda, ele que criou a jogada do gol, que chutou e teve o rebote do Neuer no meio da área, que teve aquele gol. Então o Japão começou a criar mais com essa molecada que entrou e surpreendeu a Alemanha com uma velocidade, principalmente pelo lado esquerdo do campo. Então, assim, mérito do Japão, incompetência da Alemanha, que jogou melhor, e é triste a gente ir pro. É triste assim, né? Eu fico feliz que eu quero mais é que a Alemanha se exploda se for eliminada. Mas é triste a gente ver agora numa segunda rodada de Copa do Mundo, a Alemanha contra a Espanha, com a Alemanha com chance de ser eliminada já. E a gente viu que a Sim. Espanha veio forte, né? Embora a gente discorde de um pouco da escalação do Luiz Henrique, a Espanha hoje jogou muito bem. Então vai ser um jogo difícil para a Alemanha. Então corre risco da Alemanha ser eliminada Sim, numa segunda rodada de sim. Copa do Mundo. Ninguém esperava isso. E o Ô, Pedro, Japão, e o só para Japão. trazer só para trazer rapidinho, mas eu não gosto muito dessas estatísticas, né? Mais do que o Pedro falou da bola ficar. Percentual de posse de bola, 74% para a Alemanha, 26% para o Japão. Não quer dizer absolutamente nada, mas só para dar razão no seu argumento, né? A bola ficou com a Alemanha Sim. absurdamente. O Japão foi extremamente eficiente no futebol aí. Futebol é gol, não é futebol. Isso. E só para trazer aí, já que vocês trouxeram, que a Alemanha vai jogar contra a Espanha na próxima rodada e vai ser, para a Alemanha, é um mata-mata, porque se ela perder, Começou uma tomada. ela provavelmente vai ser eliminada, porque o Japão vai encarar a Costa Rica. E se ganhar, classifica. Então, por que o Japão vai torcer desesperadamente para a Espanha nesse jogo Espanha e Alemanha? Porque o Japão está numa situação, meus amigos, que é a seguinte: ganhou da Alemanha, mas pode ser eliminado com 2 vitórias. Porque daí ele vai ganhar da Costa Rica. E ele perde para a Espanha. Aí eles vão pro saldo de gols. Quem vai fazer mais gol na Costa Rica se classifica. A Espanha, hoje, já fez a parte dela e já meteu uma sonoríssima goleada por 7-0 na Costa Rica. O jogo foi o jogo da 1 da tarde hoje, né? Espanha e Costa Rica, pelo grupo E, no estádio Alto Mama, na cidade do mesmo nome, né? E o Pedrão vai trazer pra gente como é que foi esse jogo aí, mas assim, o Japão tá nessa situação aí ímpar de poder ganhando 2 jogos, né, com 6 pontos ainda ser eliminado, porque eu acho que a Costa Rica vai ser atropelado por todo mundo nesse grupo, né, Pedrão? A Costa Rica hoje, infelizmente, não mostrou força alguma. Ela sequer chegou a ameaçar a Espanha, né? Quando a gente criticou o Luiz Henrique, que ele não chamou o De Gea, por exemplo, pro gol da Espanha, e ele entra hoje com o Nai Simon, né? No gol da Espanha, eu não posso nem te dizer se ele fez a escalação certa, porque o Simon nem viu a bola. Ninguém chegou nem perto da área dele, né? Não Sim. chutaram nem para cima do gol dele, quanto menos no gol dele. Nem o Rodrigo, né, você consegue analisar. E é isso que eu ia falar. Eu ia falar agora. Daí ele veio, ele me convoca o Eric Garcia e o Paul Torres e entra com o Rodri de zagueiro, um improviso logo na primeira rodada. Eu não, essas coisas, cara. Assim, deu certo. O Rodri é muito bom jogador, né? O Rodri do Manchester City, o famoso Rodrigo, que Sim. tem essas coisas lá na Espanha de abreviação de nome, igual o Daniel Alves que virou Dani. Eu acho que não precisava dessa improvisação. Mas deu certo, não deu certo, ninguém critica. Mas se ele faz isso contra uma Alemanha e toma 3-0, daí ele vira o professor Pardal. Eu prefiro acreditar que ele já errou, ainda mesmo que com a Costa Rica. Mesmo 7-0 é difícil falar que o cara errou. Mas, porra, pra que colocar o Rodri? Por que colocar o
redução que eu vou fazer do seu comentário, mas só que você colocou de professor Pardal, na FIFA ou na Espanha, não sei, estão comparando o Luiz Henrique com Fernando Diniz. Olha só, vai lá. Enfim, mas ó, teve uma coisa que eu preciso elogiar ele também. A gente vê o Xavi no Barcelona colocar o Balde na lateral esquerda, o Marcos Llorente, tudo na lateral esquerda, e o Jordi Alba perdeu, não serve mais para jogar no Barcelona. Parece que o talento dele acabou, o gás dele acabou, é velho, não serve mais para ser lateral do Barcelona. O Aspilicueta passa pela mesma coisa. E muitas das vezes ele é reserva, mesmo sendo baita jogador, líder e capitão que ele é lá no chão. Então, assim, o Luiz Henrique fez o simples em relação às laterais, colocou as Pilicueta de um lado e o Jordi Alba do outro, e foi espetacular, cara. Tanto um quanto o outro mandaram muito bem na lateral hoje da Espanha e apoiaram muito bem o ataque. O meio de campo da Espanha é o meio de campo do Barcelona sem tirar nem pôr, né? Sérgio Busquets no meio, de volante, Gavi e Pedri, um de cada lado. E o ataque da Espanha veio com o Ferran Torres, que é reserva no Barcelona, né? Reserva do Dembélé e do Rafinha, e de vez em quando joga, porque tem aqueles rodízios maluco do Xavi. O Asensio, que até então não era convocado, foi convocado, agora é o camisa 10 e o central da área, não dá para entender nada, mas é o Asensio, que também funcionou muito bem. E uma surpresa muito legal que é esse Dani Olmo aí, cara, que ele jogou muito bem. Se eu fosse o Barcelona, já colocava ele no lugar do Dembélé, contrata para outra, que se saiu melhor. E que inclusive fez o primeiro gol da Espanha, que abriu as portas para a goleada de Sim. 7-0, foi do Dani Olmo, que foi Décimo gol da Espanha em Copa do Mundo. um baita de um golaço, centésimo gol da Isso. Espanha em Copa do Mundo. E se já que vocês estão trazendo esse destaque, E Pedrão, deixa eu só rapidinho aqui. Uma informação que veio do nosso parceiro lá, o @CopaStats do Instagram, né? Que tá sempre com a gente aqui na cobertura da Copa do Mundo, né? Ele trouxe pra gente sobre esse centésimo gol da Espanha, que foi marcado pelo Dani Olmo no jogo de hoje contra a Costa Rica, né? Ele fez uma comparação que o Brasil também marcou, já tem mais de 100 gols em Copa do Mundo. Vocês sabem qual que foi o centésimo gol do Brasil nas Copas do Mundo, ou Pedrão? eu não sei, só sei que foi na Copa de 70, Na Andrezão. Copa de 52 anos 70. atrás a gente já fazia 100, né? Na Copa de Coitada. 70, o gol do Pelé na final. O gol de cabeça do Pelé, aquele gol que ficou eternizado, né? Aquele foi o Menino Pelé, centésimo. alguns queriam, menino Pelé. Então, aquele gol que ficou eternizado, aquela cabeçada fantástica que ele fez na final contra a Itália, aquele foi o centésimo gol do Brasil em Copas do Mundo. A Espanha hoje, depois de muitos e muitos anos, chegou no centésimo dela também. Bora continuar aí, gente. Então, assim, não tem muito o que falar, porque só um time jogou hoje, né? Foi espetacular a apresentação da Espanha. Ela veio no mesmo esquema do Barcelona, com as peças do Barcelona. Um jogo muito parecido do Barcelona, só que funcionou. No Barcelona não tem funcionado. Então assim, só para concluir, eu acho que a Espanha deu show. Ela mostrou mais força do que a França, porque embora ela tenha enfrentado a Costa Rica, eu não vejo tanta distância assim no nível de Costa Rica para a Austrália, por Ah, eu exemplo, e a vejo, França ainda Pedro. tomou um gol. E, Eu também. e, e a Costa Rica e a Espanha, apesar de ter ganhado de 7-0 da Costa Rica e mostrado mais força, porque ela não foi ameaçada em nenhum lugar, eu ainda acho, eu quero esperar, não é nem zicando a Espanha, né? Não é nem não acreditando nesse potencial todo dela, que ela precisa de um teste maior. Ela precisa de um jogo mais parrudo, mostrar ali uma força maior, talvez Próxima agora contra a rodada. Alemanha. Exato. Talvez agora contra a Alemanha, e a gente viu também que o Japão não é um time bobo, né? Então vai ser legal de ver a Espanha contra o Japão também, embora eu acho que a Espanha vai fazer a mesma coisa que a Alemanha fez com o Japão, vai amassar o tempo inteiro. Mas a Espanha e a Alemanha vai ser um baita teste. Esse jogo vai ser talvez o jogo mais legal de assistir da próxima rodada, e junto com Portugal e Uruguai, né? Que vai ser bem interessante também. Então, assim, só para concluir, não mais me alongar do que eu já me alonguei, Espanha, parabéns para vocês, 7-0, jogaram demais, todas as peças funcionaram, não tenho crítica para fazer a ninguém. A gente já trouxe aqui alguns poréns da escalação, mas como deu certo, ninguém critica. Vamos esperar a próxima rodada para ver o que é realmente essa Espanha. É isso aí. E sobre esse grupo, só para
só para explicar um pouquinho mais a fundo por que eu falei que o Japão está nessa condição, porque o que acontece? Pode ter um empate triplo, né? Com 3 seleções com 6 pontos. E aí qual seria a diferença? Seria o saldo de gols. O saldo de gols muito provavelmente vai ser quem fez mais gols em cima da Costa Rica, da tadinha da Costa Rica. E aí a Espanha já está bem na frente com esse 7-0, né? A Alemanha e Japão que corram atrás. E aí você vê a Alemanha com mais condições de fazer uma goleada maior sobre a Costa Rica do que o Japão. E aí o Japão ficaria no meio pelo caminho, mesmo tendo vencido a Alemanha. Por isso que torcer contra a Alemanha na próxima rodada para o Japão vai ser essencial, gente. Só para poder finalizar o grupo aí. Então esse grupo E aí ficou bem legal, né? Já, mas o Japão com 6 pontos não vai pro Wild Card, Andrezão? Então, né? É uma analogia para nossa NFL que a gente adora tanto, lógico. viu, gente? Se fosse até a Copa de 94, que o terceiro colocado se classificava também, alguns terceiros colocados se classificavam, ó, poderia ficar tranquilo. Essa vitória praticamente garantiu o Japão na próxima fase. Mas não é mais assim, né? Então, vamos esperar, porque esse grupo E agora ficou bem interessante. Agora eu também quero acompanhar até o final. Assim a gente fecha o dia de hoje, meus amigos. Copa foi isso. Grande destaque aí para a zebra, né? A Alemanha perdendo para o Japão e a super goleada da Espanha. Falar também que a Espanha bateu outro recorde, né? Além de ter feito o 100º gol, esse 7-0 é a maior goleada espanhola em Copas do Mundo. Até esse jogo era um 6-1, né, contra a Bulgária, e agora é o 7-0 para cima da Costa Rica. Então, gente, é isso. Vamos passar rapidinho aqui pelos jogos de amanhã, só para a gente dar aquele nosso palpite. Pedrão, você consegue chamar ela aí hoje ou tá difícil? André, bate bola, papum, dia 5, Copa do Mundo. Ô Marília Gabriela, um abração para você. Diga, Pedrão, você queria trazer alguma coisa aí? A Marília, tá aí entregue. Então, beleza. Então vamos lá. O primeiro jogo, o dia de amanhã, dia 5 de Copa, vai começar com aquele jogo das 7 da manhã, mais um jogo que promete ser tão intenso quanto Croácia e Marrocos. Né? Que vai ser Suíça, que é um time que não ataca ninguém, que gosta de jogar na retranca, contra Camarões, que não deve ter qualidade suficiente para furar a retranca suíça. Então, vamos ter aí um jogo que promete um jogo de pouquíssimos gols, né? Talvez mais um 0-0, mas vamos esperar para ver. Né? O que vocês acham? O que você acha, Pedrão? Não sei o que achar, de verdade. Não sei o que achar desse jogo aí. Se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria na Suíça. Não apostaria no empate, não. Vamos dar uma moralzinha pra Suíça. Tá, e você, Edu? Tenho a menor ideia, mas se tivesse que apostar em alguém, é Camarões. Que beleza. É assim que eu gosto. Todo mundo em cima do muro não faz ideia do que vai fazer. Eu acho que vai empatar o jogo, mas bora lá. Não sei. Então vamos lá. Segundo jogo do dia, tá? Que vai ser o jogo das 10 da manhã. Já vai ser pelo grupo H. Mas André, Oi. Antes de você falar do segundo jogo, só te confesso que eu ficaria muito feliz se eu visse, na verdade, um gol de Choupo-Moting amanhã. Oh, beleza. Esse daí. Ele vai meter gol na Copa, amanhã, né? Eu ficaria muito feliz que esse vai é da hora, o jogador da hora do cara. E então, Quem sabe atacante do Camarões, titular do Bayern de Munique. Sim, titular hoje. A peça que faltou na Alemanha de hoje, né? É boa. Segundo jogo, então, já vai ser pelo grupo H, né? Que é aquele grupo que também tem uma cara de ser complicado também, que tem Uruguai, tem Portugal, mas também tem Coreia e também tem Gana. Então, né, é um grupo meio matreiro, meio perigoso. Começa com Uruguai contra a Coreia do Sul. Já começa com um teste legal para o Uruguai, que a Coreia também, assim como o Japão, é um time que aposta muito na velocidade dos seus jogadores, na velocidade do jogo, e tem o som, né? Que também é um jogador de classe mundial hoje. O que você acha, Eduardo? 3-2, Coreia, hat-trick do som. Nossa senhora. E você, Pedrão? 1-0 pro Uruguai até o Arrascaeta sair do banco e daí vai ser 4. Mas o Arrascaeta vai ser titular, pô. Não, tá disputando posição com o De La Cruz, cara. Ele vai jogar. Leve pendência para o De La Cruz ser titular, cara. Se o nosso amiguinho... Arrascaeta e Cavani no banco para vir pro segundo tempo. Ai, meu Deus. O treinador do Uruguai também quer complicar a vida, mas bora lá.
No terceiro jogo do Pois dia, é. o outro jogo do grupo H, né? Portugal contra Gana. Hoje o atacante ganês, o Kudus, trouxe uma pérola do futebol pra gente, que ele simplesmente declarou que ele é melhor que o Neymar. E que o Neymar só é mais famoso porque ele tem mais nome. Então beleza, então vamos ver ele amanhã contra Portugal para ver se ele faz alguma coisa. Né, Pedrão? Nesse jogo aí, o que você acha? Redenção de CR7 começando? Cara, não sei se a R7 vai marcar. Gostaria muito, né? Gostaria muito mesmo que ele já estreasse na Copa falando eu tô aqui, sabe? Fazendo assim e tudo mais. E daí seria bem legal ver isso daí do Cristiano Ronaldo. Mas eu acredito que Portugal vai ganhar. Mas não com aquela extrema facilidade, não, viu? Porque essas seleções africanas estão dando um trabalho nessa Copa, né? Então não dá para desmerecer Gana, não. E aí, Du? 4-1, dois gols do pai. Que beleza, assim que eu gosto, sem titubear. E por fim, né, o jogo mais esperado, o último jogo da primeira rodada, mas pelo grupo G, a estreia da nossa queridíssima seleção brasileira, que depois dessa primeira rodada de Copa do Mundo a gente tem cada vez mais a impressão que o Brasil é o principal favorito para essa Copa do Mundo, continua sendo, mas tem que mostrar dentro de campo. Não pode fazer como a Argentina fez, não pode fazer como a Alemanha fez. Tem que ir lá e mostrar que é realmente favorito. Não é uma estreia fácil, não é um adversário bobo, não é um adversário que vai dar muitas oportunidades, que vai facilitar o jogo para o Brasil, mas o Brasil tem totais condições de sair desse jogo amanhã com a vitória. Parece que o Tite já definiu a escalação, hoje eles fizeram na coletiva de imprensa. O próprio Thiago Silva meio que entregou qual que vai ser o time que vai jogar, tá? Aquela dúvida que existia entre Fred e Vinícius Júnior, a opção será pelo Vinícius Júnior. Então a gente vai ter aquele time com o Paquetá um pouquinho mais recuado e o Neymar jogando como camisa 10 mesmo, tá? Aí eu queria perguntar para vocês, é o time certo para começar jogando? É o time que o Brasil precisa? Ou você acha que por ser a Sérvia o Brasil deveria investir num meio de campo um pouquinho mais forte? Pedrão, começa com você. Gosto muito, porque o Brasil não mostra covardia, o Brasil mostra força, ofensividade, contrata não, convoca 9 atacantes e já bota 4 para jogar no primeiro jogo, então eu acho muito interessante essa escalação, e só para falar aqui que da provável escalação para o chat ou para quem não está assistindo, Bora. vem de Alisson, Danilo na direita, daí vem Thiago Silva, Marquinhos, e na esquerda vem o Alexandre. Alexandre, Isso. tá? Daí a gente vê com o Casemiro na frente na zaga de volante, primeiro volante raiz, o segundo volante saindo para o ataque e ajudando o Casemiro vai ser o Lucas Paquetá, que também faz essa função de segundo volante para quem não sabe. O Neymar armando o jogo, né, de camisa 10, conforme o André falou, com o Vini Júnior jogando na dele, na ponta esquerda, na dele que é a do Vini Júnior e na dele que é a do Neymar também, por isso que eu falei na dele com o Richarlison no meio, muito provavelmente, e o Rafinha na direita. Então o Brasil vem muito forte. Eu gosto desse esquema com o Neymar armando o jogo. Acho que a gente está sem muitos meias de criação, né? A gente tem o Everton Ribeiro e o Paquetá. E dentro dessas opções eu prefiro o Neymar armando o jogo mesmo do que os dois, embora os dois sejam baita jogadores, o Neymar é outro patamar, né, meu povo? Então, Pedrão, assim, eu tenho medo do jogo de amanhã. Eu tenho receio da Sérvia, mas vai dar Brasil. Não tem como. Pedrão, você trouxe aí a seleção. Eu enxergo muito nesse time que o Tite montou aí, aquele esquema que ele usou muito tempo no Corinthians do 4-1-4-1, cara. Acho que o Brasil, em muitos momentos, se a gente olhar para a disposição tática no campo, a gente vai conseguir enxergar isso, tá? Com o Vini e o Rafinha recuando um pouquinho para a linha do Paquetá e do Neymar, e o Casemiro um pouquinho atrás deles, e o Richarlison à frente ali, né? Principalmente sem a bola. Aí com a bola, aí a gente sabe que não. Aí o Brasil é capaz de atacar com 5, com o Paquetá e o Neymar chegando junto com os pontas e o Richarlison dentro da área. Então, cara, o Brasil tem tudo para realmente fazer uma estreia já mostrando a que veio na Copa. O que você acha, Du? Não, só um comentário aí sobre o que você citou do time defendendo. Eu acho que o Brasil vai defendendo 4-4-2, né? Ele não vai sacrificar o Neymar em defesa. E aí, só corroborando também do que você trouxe da Sérvia, né? Eu tava dando uma estudadinha antes de entrar aqui, a gente vê os últimos 5 jogos, independente se foi amistoso e tudo mais, né? Se é time A, se é time B, sempre tem jogo que o time ganha, perde. O Brasil ganha os últimos 5 jogos
A Sérvia ganha os últimos 4 e empata 1. Então, realmente não é um time bobo, é um time bem interessante. E mesmo com esse time bem interessante, eu acho que o Brasil ganha bem. Quando você trouxe a escalação, o Tite nunca iria fazer isso. Só discuta ali Paquetá ou Bruno Guimarães. Eu acho que o Bruno Guimarães tem tudo para, ao longo da Copa, ganhar essa posição, até para para ter uma solidez defensiva um pouquinho maior. Um pouquinho também, ele também tem uma marcação e uma chegada muito forte, é um jogador muito completo hoje. Mas a discussão do que traz de Fred e Vinícius Júnior, meu Deus do céu. Mas Aí é era coisa essa de a louco. discussão, era essa a discussão. Eu E sei. assim, e eu gostei também da resposta do Tite quando soltaram de que vai acabar sendo o Vinícius mesmo. Ele não ficou em cima do muro, porque a gente sabe que por ele, pela cabeça dele, pelo que a gente conhece dele, ele tenderia a jogar com o Fred mesmo. Mas a resposta que ele deu foi o seguinte: na verdade, foram eles que se escalaram, dando a entender que o Vinícius Júnior tá mostrando que ele tá pedindo passagem, não tem como deixar o moleque no banco, entendeu? Ah, E aí sim, cara, porque pelo amor de Deus. nas entrelinhas foi isso que eu li. Quando o Tite responde que foram eles que se escalaram, pra mim o Vinícius Júnior tá pedindo passagem, eu não vou ser eu que vou segurar o menino voando aqui, entendeu? Pra mim foi isso. Isso que eu li nas entrelinhas da resposta do Tite. E, cara, tá perfeito, é isso Tudo bem. mesmo, né? Mas só fazer um parênteses nessa sua colocação, essa fala realmente se aplica ao Vinícius Júnior, mas não se aplica ao Rafinha. Talvez o Rafinha tenha mostrado na seleção alguma coisa para o Tite, mas aqui em clubes ele não vem vivendo uma fase muito boa no Seria o Anthony, Barcelona. né? Então, assim como o Anthony também não está nas suas melhores fases no Manchester United. Se for fase por fase, a gente vai para a terceira opção, que é o Rodrigo, né, cara? Mas daí eu acho que ele vai bancar o Rafinha mesmo, Ah, com o Anthony de segunda opção. Agora, eu só queria ver o Pedro, né? Vamos ver se o Pedro em algum momento Isso. entra como titular. Não entra no segundo tempo, assim, porque segundo tempo a gente sabe que hora ou outra ele vai entrar, mas eu queria ver o Pedro entrando como titular, pelo menos num jogo, porque o Pedro entrando como titular num time que tem Paquetá, e Neymar, Vini Júnior e Rafinha para passar a bola para ele, cara, seria fantástico, cara. Seria fantástico. Se ele já faz o que ele faz com o Gabigol passando a bola para ele, imagina esses caras, velho. Isso, eu acho que exatamente. ainda vai acontecer, ô Pedro, de Bruno Guimarães e Pedro tomarem a titularidade em algum momento aí, viu? De Paquetá e Richarlison, Cara, né? pode até ser, Eduardo. Pode até ser. Eu acho que na terceira rodada, se o Brasil ganhar esses dois primeiros jogos, o Tite entra com um time mais alternativo, É. assim. Mas eu acho que eu prefiro, gosto pessoal, o Paquetá no lugar do Bruno Guimarães, sem desmerecer em nenhum momento o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães é fantástico, está sendo fantástico, e ele é aquele jogador incansável, né, que faz os 90 minutos de área a área, mas a gente vê o Paquetá com muita qualidade. Então, assim, quando o Brasil tiver de alguma forma sendo pressionado e o zagueiro tocar no Paquetá, ele tem o raciocínio rápido do meio armador para procurar o atacante, para procurar o ponta, para procurar o Neymar pedindo passagem no meio de campo. Então, assim, eu ainda prefiro na saída de bola o Paquetá do que o Bruno Guimarães, sabendo de toda a qualidade do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães só vira titular se o Brasil de alguma forma sofrer defensivamente em algum momento. É só um pitaco aí, Pedro. Eu acho que, pelo menos dos volantes do mundo, Casemiro tem uma saída de bola espetacular, cara. Tem, Casemiro tem tem. essa questão de abrir o jogo, de ter esse raciocínio rápido. E eu concordo com a sua teoria do Paquetá. O Paquetá dá uma qualidade pro time, principalmente nessa fase de grupo, que o Brasil vai jogar lá em cima, muito do que a gente falou da escalação da França. A França vai jogar lá em cima contra todo mundo, né? Dentro desse raciocínio, eu concordo com o Paquetá. Eu só acho que o Bruno Guimarães traz um equilíbrio. Vou viajar aqui agora. Mas traz um equilíbrio à la Kleberson 2002. É, o Esse Cleverson, equilíbrio, o realmente. Brasil precisar desse equilíbrio, é o Bruno Guimarães. É, Edu, Você mas. ter com o Casemiro é algo tranquilo. Mas em 2002 você tinha Mas quatro lembramos que o vagas no meio, Cleverson né? ganhou no meio da Copa, né? Mas Oi? o 2002, o Cleverson ganhou no meio da Copa a posição Por também, isso né? que eu Só acho que o falando. Bruno Segundo Guimarães jogo. já Foi no ia segundo ganhar. jogo. Exatamente o que eu acho. Mas o que acontecia? Em 2002, o Brasil tinha Então, quatro meias, quatro homens no meio, dois volantes e dois meias, né? Era assim que o Brasil jogava. Então, né, e hoje o Brasil já não joga mais assim. O Brasil joga com dois pontas abertos, um centroavante e três homens no meio, né? Aí ele tem que optar por um ou dois volantes, né? E aí esse segundo homem de meio tem que ser alguém que tenha as qualidades do volante, mas que também tenha qualidades de meia.
E é isso que eu acho que o Pedro está tentando trazer pra gente, que ele acha que o Paquetá, nesse ponto, tá à frente do Bruno Guimarães de O trazer... Paquetá não tem uma qualidade de volante, né? Então, mas ele tem, assim, ele não compromete, ele consegue fazer a função do volante e ele mantém as qualidades de meia, entendeu? É por isso que talvez o Paquetá esteja à frente nessa briga. Não, eu acho que o Paquetá tá à frente porque é o Tite. O Tite tem uma questão de quem chegou primeiro pega água limpa. Mas eu Ah, não concordo com vocês que o Paquetá tem uma recomposição de volante boa. Brasil e França, o Paquetá top, sofre demais. Aonde que o Paquetá, onde que você viu o Paquetá jogando de volante e tendo uma recomposição boa? Tudo que você falou, André, para terminar falando Bruno Guimarães, pelo amor de Deus. E quando eu citei o Cleberson, não é a posição em si. O que eu citei o Cleberson é o que ele trouxe para o Brasil Sim, de sim. 2002 enquanto equilíbrio. Enquanto equilíbrio. E o equilíbrio dessa seleção é ter um cara do lado do Casemiro que possa apoiá-lo. O Cleberson ele foi ali para soltar um pouquinho mais o time também e ter uma recomposição. Mas enquanto ali volante, Mas, de Du, novo, você já não vai ter do laterais inglês do box, ofensivos, Du. box, não, isso eu estou falando Senhores, do meio campo. vocês estão zicando o Brasil. Vamos deixar para falar do Brasil amanhã, vai, pelo amor de Ô, Deus. Ô, ô, Pedro, Estamos mas me antecipando desculpa, Pedro. teorias. Amanhã é engenheiro de obra pronta. Se a gente tiver que falar, é É. hoje, caramba. Senão a gente Não, fala cara, amanhã do que aconteceu. Ou a gente dá opinião hoje, ou a gente fala amanhã do que aconteceu, pô. a, mas já re- falamos de tudo. a real é que o Você que Brasil está insistindo no vai Bruno ganhar da Guimarães. Sérvia. Mas tá tendo uma discussão aqui, ué. A Sérvia é o time mais forte do grupo, tirando o Brasil, obviamente. Mesmo assim, o Brasil vai ganhar da Sérvia. Vai meter um 3-0 para mostrar que veio, tá? Porque no time mais forte já mete o 3-0 e aí o resto do mundo já vai começar a ver que o Brasil é realmente o grande favorito. Para mim é isso. Pode durante a Copa alguém perder a posição? Eu só não quero. Pode. Eu acho que quem corre mais risco de todo mundo é o centroavante. Eu acho que o Richarlison é que corre mais risco de perder a posição. De todos os 11 que vão começar jogando. Tá? Mais do que o Paquetá. Não é, né? Ah, não é de referência, né? Então, Senhores, eu só não gostaria que o Brasil estreasse como estreou as seleções de primeiras prateleiras nessa Copa. A lógico. Argentina, primeira prateleira, favoritaça, estreou daquele jeito. A Alemanha, primeira prateleira, talvez, favoritaça também, estreou daquele jeito. França, primeira prateleira, estreou perdendo e mostrando resiliência, força para virar o jogo depois. Eu quero que o Brasil estreie que nem a Inglaterra e a Espanha, sem maiores dificuldades, passeando, mostrando força e falar: chegamos, hein? Chegamos, tá? Fenômeno se aposentou, mas agora a gente tem o coletivo. Vamos ganhar mais uma. Bora, é isso aí. Vamos atrás da sexta estrela pra gente. Tá? Demorou já pra ela aparecer na nosso distintivo. 20 anos já, pô. Temos que ganhar logo isso aí. Né, Edu? Então, vamos esperar os próximos jogos. Claro, a gente promete pra vocês que amanhã a gente vai estar aqui de novo, trazendo a rodada de amanhã, a estreia do Brasil. Então amanhã talvez um podcast um pouquinho mais extenso por causa da estreia do Brasil. Mas a gente promete que também não vai fazer algo muito extenso pra vocês, tá bom? Vou aproveitar para me despedir dos meus compadres aqui. Agradecer por vocês mais uma vez estarem comigo nessa jornada aqui. Du, boa noite para você, cara. Valeu, Andrezão, Pedrão aí, amanhã estreia do Brasil. Amanhã a expectativa tá lá em cima. Isso aí. O Pedro, tô com você nessa. Sexta estrelinha pra gente. Tem que vir. Boa noite, cara. Pois é, boa noite, meus compadres. Mais um podcast aí de qualidade. Entregamos mais um, hein? Parabéns para vocês aí pelo conteúdo e vamos embora para amanhã para fechar a primeira rodada Isso. da Copa aí com chave de ouro. Aproveitar para agradecer o pessoal que estava acompanhando a gente aqui ao vivo na Twitch, quem estava no chat com a gente, o Arthur, o Júlio. Gente, abraço para vocês, muito bom. Vocês elevam a qualidade da discussão, trazendo as opiniões de vocês aqui. Ó, continuem assim que é top, tá? Agradecer o nosso parceiro de cobertura de Copa, o @CopaStats, né? Trazendo pra gente curiosidades, números, estatísticas. Você pode ver que todo podcast a gente vai ter alguma coisa interessante, alguma coisa diferente, trazida lá pelo conteúdo criado pelo Copa Stats. Sigam no Instagram, @CopaStats, e sigam no Instagram, @compadcast, né? Para também ficar sabendo das nossas novidades, vídeos, quando a gente vai entrar ao vivo. Se você estava assistindo a gente, está assistindo a gente na Twitch, só clicar ali em seguir, a gente agradece bastante. E para você que está no YouTube, mais uma vez, não esqueçam de deixar o like,
nem se inscrever no canal e muito menos ativar o sininho. Façam isso o quanto antes para vocês ficarem sempre up to date, né? Ligados aqui com a gente, sempre sabendo o que está acontecendo e o que a gente está colocando de conteúdo novo no ar. Então, façam isso. E, como eu sempre peço, compartilhem. Compartilhem muito com os amigos, com os pais, os tios, com o tio da van, com a tia da cantina da escola, entendeu? Com o seu sobrinho pentelho que fica lá puxando essa camisa o tempo todo. Mostra o vídeo com o podcast, ele vai te dar sossego por umas 2 horinhas assistindo a gente. Ó, top, você vai ver só. E, para terminar, gente, só queria deixar aqui um abraço especial para minha afilhada Manuela, que vai começar a fazer os cortes dos nossos vídeos aqui para colocar nos shorts do YouTube, nos shorts do Instagram. Então, logo logo a gente vai ter conteúdos curtinhos, vídeos rapidinhos, editados por Manuela de Menezes Leite, tá? Que vai fazer esse trabalhinho aí pra gente num futuro muito próximo. Então, um abraço para ela, um grande beijo no seu coração. Manu, Dindo, te amo. E, gente, só pra gente não perder o ritmo, como sempre, tchau pra todo mundo. Eu fui!